E também gostaria que você falasse sobre a origem da palavra crack. A do crack é mais simples, porque foi uma pesquisa por busca de palavras na hemeroteca digital da Biblioteca Nacional, que essa coisa é maravilhosa para os pesquisadores atuais, né? Então eu falei, bom, de onde veio essa palavra, né? E aí eu fui voltando no tempo, então passou dos anos 30 para os anos 20, para os anos 10, e fui para meados do século XIX, e atrás disso eu não achei nada. E, na verdade, é uma onomatopeia, que significa estalo, um barulho, um barulho surpreendente, uma surpresa. E ela nasce num contexto que é o contexto dos ingleses chegando ao Brasil, uma das chegadas do Brasil, relacionada a esse contexto de urbanização e de industrialização. Então, no Rio de Janeiro, você tinha uma série de funcionários, arquitetos, mestres de obra, engenheiros, que lidavam com as construções aí de pontes, edifícios ingleses, e que vinham, sem falar português, e tinham periódicos destinados a eles. E a maior parte desses periódicos destinados a eles falavam sobre a questão da construção civil. E essa palavra aparecia lá, crack, como então teve um crack no edifício, como é que se resolve aquele crack, enfim, eram questões assim. Depois eu fui notando, desse meados do século XIX, essa migração no início do século XX, essa palavra vai migrando de contexto. É isso, né? Tem essas coisas dos signos e dos símbolos. A palavra sai do contexto da arquitetura, da engenharia, e vai para o contexto esportivo. Num primeiro momento, ela vai para o turf. E isso me impressionou muito, porque no turf, a palavra craque aparece associada ao cavalo. Então, o cavalo era o craque. E o que era o craque cavalo? Era o puro sangue, o promissor, porque era filho de aquela linhagem sanguínea de cavalos, e ele tinha esse capital de ser adestrado, muito bem adestrado. E o craque era o cavalo. E o esportista não era o jockey que estava sobre o cavalo. O esportista, no caso do turf, era o proprietário do cavalo. Olha essa cena. Quem era o esportista, quer dizer, que gostava do turf, etc., era o proprietário do cavalo. É a coisa mais aristocrática possível. E o jockey era uma figura que às vezes estava à altura de um craque e às vezes não. Ou seja, um jockey podia estar à altura do cavalo ou não. Então, nasce no contexto do turf, do ponto de vista esportivo, e vai migrando. Eu encontrei isso no remo, e também já significando isso, quer dizer, uma excepcionalidade. Então, vai para o remo, depois encontra no ciclismo, e no futebol, ela não aparece exatamente com Leônidas, ela tem um ensaio, ela vai aparecendo várias vezes em relação ao Fausto, mas nunca muito definitivamente. No fim da carreira do Fausto, que é também quando o Leônidas está despontando, falam que ele era o Fausto era um craque, mas ele já estava terminando a carreira dele. Eu vi uma ocorrência em 36. E ela se assenta no Leônidas, por conta também de uma campanha, quer dizer, a palavra já vinha migrando dos esportes, com esse sentido de excelência, vai migrando em 37. O Jornal dos Esportes faz uma campanha para decidir o craque dos craques que ia para a Copa. E o Leônidas estava disputando com outro jogador, que me fugiu o nome, mas ao final, a questão fundamental, você estava me perguntando, aí já entro na questão do ídolo negro, a questão fundamental é que o craque gruda no futebolista, esse futebolista é o Leônidas, e gruda de que maneira? O Leônidas ele é instado a fazer uma campanha junto ao Jornal dos Esportes para defender o seu título de craque. Veja, é por isso que eu falei, quem é que produz o craque? É uma atribuição. Essa atribuição tem a ver com esse reconhecimento da excepcionalidade, mas é uma atribuição da opinião pública que estava sendo forjada no Rio de Janeiro naquele momento. Quando você tem a construção dos conglomerados, e eu também já vou me encaminhando para do Rafael, tá? Vou tentar ser breve. Quando você tem a formação dos conglomerados midiáticos no Rio de Janeiro, e é por isso que essa pesquisa que eu fiz só podia ser no Rio e não em São Paulo, porque os conglomerados são a cara do Rio de Janeiro. Quando esses conglomerados vão se formando, como aconteceu em Nova York, como aconteceu em Paris, outras capitais,
é um momento da formação do que se chama opinião pública, que forja essa noção muito forte de nacionalidade, de algumas coisas muito estáveis em relação ao que somos nós, qual é a nossa identidade, enfim. E o Leônidas sai, ele mesmo, pessoalmente, para pedir votos para ele ser craque, junto ao Jornal dos Esportes. Ele vai em escolas, ele vai em prisões, ele vai em cafés, ele vai em festas, e aí ele tem um conjunto, e vai todo o jornal, balões, não sei o quê. Por favor, votem em mim como o craque dos craques, porque se vocês votarem em mim, eu sou o craque dos craques para o Jornal dos Esportes e ganho um automóvel, Chevrolet. Veja a gênese da coisa. Então, aí ele faz essa campanha, ele vence essa campanha e depois se afigura mesmo como craque em 38.